Milionário zomba de menina e promete adoção. O incrível talento oculto que transformou tudo. No modesto subúrbio de São Paulo, a atmosfera estava carregada de esperança naquela manhã ensolarada. Clara, uma menina de apenas 12 anos, acordou com o coração acelerado. Era o grande dia da sua primeira exposição de arte, o sonho que ela cultivava desde pequena, em cada pincelada, em cada quadro que pintava com as cores vibrantes da sua alma. A casa de tijolos aparentes, decorada com flores que sua avó, Dona Rita, cuidava com carinho, era seu refúgio. No entanto, havia algo que a atormentava, o olhar crítico de Rubem, o milionário que passava pela comunidade em seu carro luxuoso como se fosse um imperador, sempre pronto para desmerecer os sonhos da infância. No evento comunitário, Clara se vestiu com seu melhor sorriso e sua pintura mais colorida, que mostrava o céu se misturando com as flores do campo e a luz do sol. O que ela não esperava era que, no meio da alegria e da expectativa, Rubem se levantasse e disparasse sua crueldade. Com um sorriso sarcástico, disse em alto e bom som: "Se a arte não der certo, eu adotarei essa menina para salvar ela da vida medíocre que leva." O riso da plateia ecoou, mas o que realmente ricocheteou no peito de Clara foi a humilhação. Seus sonhos estavam expostos, rastejando no chão sob os pés da incredulidade. Mas Clara não se deixou abater. Ao lado de sua avó, Dona Rita, que sempre encorajava e lhe dizia: "Você é mais do que eles veem, minha filha. Artista é quem sente, e sua alma brilha mais do que qualquer crítica." Pôde juntar os cacos da dor em algo vibrante. O amor da avó e sua fé no talento de Clara se tornaram sua força. Assim, a menina, com pincéis em mãos e um coração cheio de determinação, trabalhou incansavelmente, infundindo suas novas obras com a dor e a resiliência que a vida lhe ensinou. Era uma cidade cheia de vida, e a oportunidade veio em forma de um convite para expor sua arte em uma galeria renomada do centro de São Paulo. Enquanto Clara se preparava para a competição, a ansiedade se misturava com a expectativa. O que ela não sabia era que Rubem estaria lá, pronto para mais uma vez tentar desmerecer ela e sua arte. Sua mente estava em um turbilhão, inseguranças a perseguindo como sombras. Mas, com o apoio da comunidade que agora cercava, Clara se sentia forte. A esperança de que sua arte poderia tocar corações a impulsionava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia da competição chegou e Clara estava nervosa, mas seu coração pulsava com uma batida firme. A galeria estava cheia, as pessoas comentando as obras expostas. Clara respirou fundo, certa de que sua arte representava mais do que o simples desejo de ser reconhecida. Ela representava uma luta, um grito por dignidade e a busca por um futuro onde poderia ser vista. Mas, a poucos passos de distância, Rubem a observava com desprezo. No instante em que chegou a hora de apresentar suas obras ao público, Clara se viu diante do microfone. O que virá a seguir? Conseguirá ela não apenas desmascarar a visão distorcida de Rubem, mas também quebrar as barreiras que foram impostas a ela? Ela respirou fundo, erguendo a cabeça na esperança de transformar não apenas seu destino, mas o de todos que um dia foram julgados como ela. O palco era seu, e a história estava apenas começando a ser escrita. Clara olhou para o público, suas mãos tremiam levemente. Os rostos dela se misturavam, mas a presença de Rubem era um peso doloroso em sua mente. Ele a observava com um sorriso arrogante nos lábios, como se estivesse esperando por um erro. Mas aquele era o seu momento, e ela estava decidida a não deixar que ninguém tirasse isso dela. Lá vai, pensou, enquanto o microfone pareceu ficar mais pesado em sua mão. Clara engoliu em seco, respirou fundo e começou a falar. A primeira palavra saiu tremida, mas à medida que prosseguia, sua voz se firmava. "Meu nome é Clara, e esta é a minha arte." Ela fez um gesto amplo, apontando para as cores vivas e as formas que dançavam pelos quadros expostos. "Cada pintura aqui representa não apenas sonhos, mas também desafios que enfrentei. Cada pincelada é uma história, minha história." A plateia começou a se agitar. Algumas pessoas olharam nos olhos dela, enquanto outras murmuravam, surpresas com a confiança que ela exibia. Clara viu isso e sorriu, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo, aquecendo sua coragem. Ela continuou, compartilhando a inspiração por trás de cada pintura. "Essas obras nasceram da dor, mas também do amor. O amor da minha avó,
que sempre acreditou que eu poderia voar, mesmo quando eu mesma tinha dúvidas. Os olhares começaram a mudar, e Clara podia sentir que o desprezo que Ruben tentava impor já não estava tendo efeito. A emoção transbordava de sua alma e, a cada palavra, ela sentia que suas inseguranças eram desfeitas, como um gelo derretendo sob a luz do sol. Mas ali, com o coração ardendo em cada frase e a voz ecoando na galeria, ela viu Ruben se levantar, sua expressão de desdém voltando a se intensificar. Isso é apenas um sonho de menina. A realidade é que a arte não paga contas, Clara. Ele não podia perder a oportunidade de atacar, mesmo na presença daquela multidão. Os murmúrios na plateia aumentaram. Clara sentiu uma onda de revolta. Os olhares de desaprovação se voltaram para Ruben. Ele havia despertado algo dentro dela, um fogo que não poderia mais ser contido. Sim, eu sou uma menina. Mas sou uma menina com um sonho, respondeu Clara, sua voz agora ressoando com confiança e firmeza. E não importa o que você pense, eu não vou deixar que você destrua isso. Nós precisamos acreditar, cada um de nós, que nossos sonhos são maiores que qualquer crítica. A arte é liberdade, é resistência e torna a vida mais colorida, mesmo em tempos difíceis. Não vou me calar. Ela olhou diretamente nos olhos dele, a coragem pulsando em suas veias. Clara percebeu que não era apenas uma competição. Era uma batalha por reconhecimento, por respeito e, acima de tudo, por si mesma. A plateia, antes dividida, agora ressoava com aplausos e gritos de apoio. A emoção naquele espaço era palpável, carregando Clara para um futuro que ela nunca tinha imaginado. Do outro lado da sala, Ruben pareceu perder seu ar de superioridade, o desprezo no rosto transformando-se em uma expressão de confusão. Com a alma incendiada, Clara concluiu: hoje, estou aqui não só para mostrar minha arte, mas para mostrar que cada um de nós tem um valor inestimável, independente do que outros pensem. As palmas se intensificaram, a sala parecia vibrar com a energia que ela emanava. Mas mesmo cercada por aplausos, uma inquietação começou a surgir. O que Ruben faria agora? Aquela noite poderia mudar tudo ou desmoronar com o mesmo desprezo que sempre o acompanhou. As pessoas aplaudiam, mas Clara sabia que o embate estava longe de acabar. E, no fundo, uma pergunta pairava no ar. Ruben aceitaria ser desafiado ou tentaria derrubá-la mais uma vez? Clara estava envolta numa nuvem de vibrações positivas, o eco dos aplausos ainda pulsando em suas orelhas. Mas seu olhar não se afastava de Ruben. O homem que havia sido uma sombra constante na sua vida agora parecia um estranho, perdido em sua própria arrogância. A atenção da galeria, uma vez direcionada para ele, estava agora completamente na artista que tinha se levantado contra o opressor. Enquanto a multidão vibrava, Clara sentiu um impulso dentro de si, algo que nunca havia experimentado antes. Era como se um novo eu tivesse sido forjado a partir do calor da crítica e do desapreço. Com cada aplauso, parte de suas inseguranças se dissipava, revelando um embrião de confiança que ela nunca soubera que existia. Ruben, no entanto, não estava disposto a pôr fim ao seu espetáculo. Seu sorriso sarcástico se transformou em uma linha dura de determinação. Ele abriu a boca, pronto para atacar novamente. Clara percebeu o movimento dos lábios dele, o modo como o corpo se preparava para expelir veneno. Um breve silêncio pairou na sala, o tipo de silêncio que prenuncia uma tempestade. Que emocionante, Clara! Disparou Ruben, sua voz ressoando entre os quadros. Mas na vida real, a paixão não paga contas. Você realmente acha que sua arte a levará a algum lugar? O que acha que você vai ganhar com isso? Um prêmio de consolação? As pessoas começaram a murmurar. Clara podia ver olhares de piedade e indignação. Mas algo dentro dela estava mudando. Ela não estava mais disposta a se deixar abalar. Iriam ouvi-la, e ela iria falar. Não apenas por si mesma, mas por todos que já tinham sido silenciados. Oh, eu não sei, Ruben. Você pode ter milhões, mas é a força de um sonho, de acreditar em si mesma, que compra as passagens mais valiosas. Clara respondeu, com mais fervor do que nunca. Vivemos em um mundo que diminui as vozes das pessoas, que ri dos sonhos. Mas eu não vim aqui para ser uma estatística, e nem vou ser uma sombra. Os aplausos explodiram mais uma vez, e a expressão de Ruben agora estava contorcida, confusa. Ele girou nos calcanhares, como se estivesse prestes a se retirar. Mas antes que ele pudesse se afastar, Clara sentiu um embalo de coragem. Em vez de permitir que ele se escondesse na escuridão da crítica, ela decidiu iluminar o palco. Você pode rir, mas eu tenho algo que você nunca poderá comprar: a autenticidade.
A minha arte é verdadeira, é crua, e vem de um lugar que você, com todo o seu dinheiro, talvez nunca consiga alcançar. Vitalidade, resiliência e uma conexão que vale mais que qualquer conta bancária. O público, agora completamente ao seu lado, gritava e aplaudia em uníssono. Clara respirava fundo, alimentando-se do momento, mas também antecipando a reação de Rubem. Enquanto isso, uma mulher na multidão, uma desconhecida cheia de emoção, ergueu os punhos e gritou: "Vamos! Isso é por todos nós!" Rubem, visivelmente agitado, girou sobre os calcanhares com um olhar calculador. Era evidente que ele tinha algo em mente. Clara pôde ver que ele não desistiria tão facilmente. E a dúvida começou a surgir. O que ele faria agora? O que mais ele poderia fazer para tentar minar seu momento? O calor do triunfo começava a se misturar com a inquietação do desconhecido. Não era só sobre arte ou dinheiro, mas sobre a luta por voz e dignidade. Está vendo, Clara? Muitas pessoas se empolgam com um show. Mas a verdade é que esse jogo acaba por aqui. Sua voz ecoava, mas Clara estava decidida a ser escutada. O que viria a seguir era um mistério. E como ela poderia prever um ataque quando o campo de batalha mudava tão rapidamente? Numa fração de segundo, Clara decidiu. Estava pronta para o que viesse. E, quando os diálogos se acalmassem e a poeira assentasse, o que seria revelado no próximo ato face a face? Clara sentiu a adrenalina pulsando nas veias enquanto a tensão na sala aumentava. Rubem, com sua presença ameaçadora, era uma tempestade pronta para se desatar. A multidão, por outro lado, era um mar de apoio. Aquela conexão renovava suas forças, a certeza de que estava na trilha certa. Mas os olhos críticos de Rubem não se afastavam. Ele estava buscando a oportunidade perfeita para desferir outro golpe. Num instante, ele começou a se mover mais perto do centro do palco. Os olhos de todos se fixaram nele, e a energia da sala parecia elétrica. Clara sentiu seu coração acelerar. O que ele tinha em mente? Você realmente acha que pode enfrentar a realidade só com sonhos? Rubem disse, constrangendo o tom. Olhem à sua volta. Todo esse espetáculo, no fim, será esquecido. O que você vai fazer quando a vida real bater a porta? Quando não houver um palco e ninguém para aplaudi-la? Aquelas palavras cortaram o ar como facas. Clara sabia que a dúvida poderia ser destrutiva, mas decidiu não se deixar levar por ela. A voz da mulher na multidão ainda ecoava em sua mente, o encorajamento ardia como um farol. E ela, com um sorriso na cara, decidiu responder. Rubem, você fala de realidade, mas o que é a realidade se não a metáfora das nossas escolhas? Cada pincelada que faço conta uma história. E se uma história capacita alguém a sonhar, então nunca será esquecida. Sua voz ressonou firme e clara, com cada sílaba carregada de emoção genuína. O público se agitou novamente, e Clara viu sorrisos se espalharem entre os rostos. A atmosfera na sala repleta de pessoas era quase palpável. Esperavam a queda da máscara de Rubem. Mas ele tinha mais uma carta na manga. Com um olhar triunfante, inclinou-se um pouco mais para frente e disparou. Sabe do que você realmente se esqueceu, Clara? Um talento não é nada sem apoio. Você precisa entender, a arte custa dinheiro. E o que você precisa não é só de aplausos, é de alguém que a aceite como parte de um mundo que você ainda não conhece, ou seja, alguém que a adote. Posso ser essa pessoa. Quero fazer de você uma artista famosa. As palavras pairaram como uma nuvem de chuva prestes a cair. O que Rubem realmente sugeria? A ideia de ser adotada parecia absurda, mas ao mesmo tempo, uma proposta que atraía a curiosidade. O público estava atordoado. As reações começaram a surgir, algumas risadas nervosas, outras de choque. Adotar-me? O que isso significa, Rubem? Você acha que eu sou uma obra sua? Alguém que você pode moldar e controlar? Clara sentia o fogo crescendo novamente em seu peito. Isso não é amor. É interesse. Você não pode comprar a autenticidade que só vem da paixão. Rubem entreabriu um sorriso, como se esperasse que ela caísse na armadilha. Não, Clara. É uma proposta de parceria. Eu sou o que você precisa. Parceria. Clara ardia de indignação. Você quer que eu aceite um fardo? Uma vida onde eu ninguém sou eu mesma? Não, obrigado. Essa arte que você menospreza é tudo que eu sou, e eu não vou abrir mão disso. A sala estava em um burburinho, os rostos refletindo uma mistura de empolgação e preocupação. Clara sentiu que havia cruzado uma linha. A noite estava longe de terminar, e o que ocorreria em seguida poderia mudar não apenas seu destino,
mas o destino daqueles que se viam representados em sua arte. Rubem, com sua proposta perturbadora, poderia causar estragos não só em sua vida, mas na vida de muitos. E se não houver um caminho a seguir, Clara? Disse Rubem, agora com uma intensidade aguçada, como um predador à espreita. As palavras ficaram ecoando no ar, e Clara se viu em um impasse, uma encruzilhada que gritava por decisão. O que ela faria agora? A resposta para essa pergunta poderia ser a chave para abrir ou fechar o capítulo de sua vida. E o que seria esse caminho que ela estava prestes a escolher? Clara sentiu a pressão em seu peito, como se o ar se tornasse escasso a cada palavra de Rubem. O que ele dizia não era apenas um simples desafio, era uma ameaça velada. Ele sabia que mexer com os sonhos de alguém poderia desestabilizá-la, e em momentos como esse, a vulnerabilidade parecia uma armadilha. O rosto da multidão confundia-se entre expectativa e apreensão. Eu não pertenço a você, Rubem. E minha arte não pertence a nenhum conceito seu de sucesso. Clara respirou fundo, tentando reunir a coragem necessária. Sentia que o apoio das pessoas atrás dela era uma armadura, mas a força ainda estava inebriada pela dúvida que ele lançava. A ideia de ser moldada, transformada em algo que ela não era, a deixava enjoada. Rubem continuava, agora levantando uma sobrancelha. Você se acha tão forte, tão independente? Mas, e se eu dissesse que talento sem chamariz é irrelevante? Vamos lá, me diga. Ele fez uma pausa dramática, olhando fixamente nos olhos dela. Uma artista anônima, quanto tempo isso realmente dura? Mudanças em sua voz despertaram ecos dentro dela. Clara sentia cada palavra como um golpe, mas não iria se deixar abalar. Ela se lembrava das noites em claro, do espírito inquebrantável que a motivava a criar e se expressar. Ser forte não significa ignorar a realidade, mas aceitar que eu posso, sim, traçar meu próprio caminho. O murmúrio crescente da multidão envolvia seus sentidos, como um eco distante de apoio. A arte é para todos, Rubem, não apenas para aqueles que têm dinheiro para bancá-la. Clara sentiu a paixão aquecer seu coração, o impulso de se levantar e puxar força de quem ela realmente era. Rubem, percebendo que a batalha verbal não estava a seu favor, tentou outro ataque. Você precisa de alguém que te guie, Clara. Sem isso, sua arte não passará de uma prateleira empoeirada. E quem disse que alguém pode guiar o meu caminho? A arte não é uma linha reta, é um labirinto. É sobre explorar, sobre arriscar. A determinação na voz dela ressonou como um trovão, e o público respondeu com aplausos. Clara podia ver a faísca de inspiração se acender em alguns rostos, e isso lhe dava ainda mais coragem. O ambiente esquentou, e o olhar de Rubem pareceu mudar. Ele não era mais o predator sóbrio de antes. Havia uma certa frieza e, ao mesmo tempo, um brilho de interesse. Tão apaixonada por sua arte, e ainda assim tão ingênua. Lembre-se, Clara, eu posso fazer o que você não pode. Eu sou o seu bilhete para o sucesso. Numa atmosfera elétrica, a adrenalina disparou novamente. Clara era uma tempestade de sentimentos, entre a determinação e a incerteza. Mas o que realmente a perturbava era a percepção de que essa batalha não era apenas contra Rubem, mas contra a dúvida que ele plantava em seu coração. Então, como um eco de sua própria voz interior, uma lembrança surgiu, o tio que sempre a apoiou. O quanto de amor e sacrifício ele teve que passar para que ela pudesse estar ali. Rubem parecia agora uma sombra, mas a luz que ela carregava dentro dela era um farol. Você pode tentar me derrubar, mas nunca vai apagar o que eu sou. Clara desafiou Rubem com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. As pessoas tornaram-se uma onda de encorajamento atrás dela. Mas a tensão ainda pairava na sala enquanto ela olhava Rubem, mais intrigada do que assustada. E se você falhar, Clara? Vamos ver o que restará de você. A provocação dele cortava o ar, como um fio afiado, mas Clara sentiu que agora era sua vez de crescer. Os lábios dela se curvaram em um sorriso. E se eu tiver certeza de que posso fazer algo incrível, Rubem? As palavras flutuaram entre eles, como uma promessa não só para si mesma, mas para todos na sala. Cada alma ali sabia que desejava mais que aplausos, ansiavam por autenticidade. Isso não vinha de um contrato ou uma parceria, mas da crença de que juntos poderiam transformar suas histórias. E, naquele instante, um novo chamado se formou no ar. Clara percebia que a jornada estava apenas começando. Que consequências viriam agora? Cada palavra era um passo em direção a um desenrolar que ela ainda não podia imaginar. O que ainda estava por vir, talvez, revelasse mais de sua própria verdade. Clara ainda sentia a eletricidade do confronto pulsando em suas veias, como se o mundo inteiro pudesse ver sua luta interna.
O calor da sala tornava-se insuportável, e gotas de suor escorriam por suas têmporas. Cada respiração era um lembrete do que estava em jogo. O que Ruben havia dito reverberava, mas ela decidiu que não seria uma marionete em sua trama. Você acha que conseguiu me descrever, Ruben? Você não sabe nada sobre mim. Sua voz agora era firme, como um grito de guerra. Clara decidiu que era hora de dar um passo adiante. Ela queria mostrar a todos, especialmente a si mesma, que não era um mero produto do mercado, ou uma artista destinada a se encaixar em moldes. A multidão não só a olhava, mas a escutava. Cada face carregava um reflexo de suas próprias inseguranças, e Clara percebeu que a batalha era de todos eles. O que começara como um duelo de palavras se transformava em um grito de esperanças coletivas. Ruben, que antes exalava confiança, começava a perder a compostura. Ah, a artista revolucionária! O que você fará agora, Clara? Dar um bom show e depois voltar para casa, sozinha? Ele riu, mas a zombaria não parecia mais tão afiada. Um flerte com o fracasso já não parecia tão atraente. Clara, com um sorriso desafiador, não recuou. Talvez eu não precise do glamour, mas há algo que você não entende. A verdadeira arte se nutre da autenticidade. E isso, meu querido, é algo que dinheiro nenhum pode comprar. As palavras saíram como uma rajada, e o público não demorou a responder com aplausos e gritos encorajadores. Ela olhou para a plateia agora. As pessoas que estavam ali eram mais do que meros espectadores. Eram sonhadores, assim como ela. Unida àquele sentimento, Clara se sentiu poderosa. Era agora ou nunca. Ruben, percebendo a maré mudar, fez um movimento inesperado. E o que você está disposta a arriscar, Clara? Seu futuro? Sua paz? A provocação estava lá, mas ele também parecia inseguro. A confiança dele começava a desmoronar, e uma sutil mudança no olhar do homem indicava que ele não estava apenas tentando dominá-la. Havia um medo ali, um receio de que a menina que ele subestimava pudesse, de fato, surpreendê-lo. Estou disposta a tudo. Clara respondeu. Arrisco o medo, a incerteza e o desânimo. Porque no fim do dia, a vida sem riscos não é vida. E eu escolho viver. O público explodiu em aplausos, e Clara achou que podia ver um brilho de esperança nos olhos de várias pessoas. Alguém que talvez estivesse ali por suas próprias razões. A tensão tornou-se palpável, como um fio prestes a se romper. O que aconteceria agora? Clara ficou em pé, com o coração batendo forte. Ela podia sentir a dúvida de Ruben se transformando em interesse genuíno. Algo na forma como ele a observava parecia sinalizar que ele estava começando a avaliar suas opções. E isso a deixava intrigada. Você realmente acha que é tão especial? Ruben finalmente disse, quase desdenhando, mas entregando em suas palavras uma fraqueza que Clara não havia notado antes. A competição mudou de tom. Não era mais só sobre as palavras, mas sobre cada um deles reconhecendo a força que poderia vir da vulnerabilidade. Isto é mais do que especial. É verdade. E essa verdade vai ressoar bem além de qualquer palácio de sucesso que você pensa que você pode construir, Clara declarou, enquanto sentia que sua mente clareava. Mas quando ela estava prestes a se afastar, uma ideia flamejante lhe cortou a mente como um raio. E se você, Ruben, estiver mais interessado em um show do que em arte? E se a sua ajuda for apenas uma forma de esconder sua insegurança? O olhar de Ruben pareceu endurecer, mas Clara notou que havia um estremecer de nervosismo em sua postura. O desafio estava lançado, mas, assim como toda história, havia uma expectativa de um novo capítulo prestes a se desdobrar. E a plateia aguardava, pronta para mergulhar nessa nova fase. O que Clara agora faria? Como ela se levantaria após este confronto? As perguntas pairavam no ar, como um convite intrigante para a próxima jogada. O ar estava carregado de tensão, e Clara podia sentir cada olhar, cada murmúrio da multidão ao seu redor. Era como se o tempo tivesse parado, fazendo com que seus pensamentos girassem como folhas ao vento. Ela olhou para Ruben, que agora parecia um pouco menos seguro, seus olhos se movendo rapidamente para a plateia, uma plateia que, cada vez mais, parecia se alinhar ao lado dela. E se eu estiver interessado apenas na verdade? Ele provocou, tentando recobrar a confiança. Mas havia uma fissura em sua armadura de arrogância. Clara enxergou isso e, com um impulso, decidiu que era hora de ousar ainda mais. Então mostre a sua verdade, Ruben. Mostre que você realmente se importa com a arte e com as pessoas que vêm até você em busca de algo verdadeiro. Ela desafiou, sua voz ecoando pela sala. O público deixou escapar um murmúrio de aprovação.
A verdade estava no ar, e Clara estava determinada a extrair o melhor dele ou o pior ponto diante de sua provocação. O sorriso de Rubens se desfez. Ele era um homem acostumado a ter o controle, mas ali, em frente àquelas pessoas, sentia-se apreensivo. Os aplausos e gritos entusiásticos de apoio a Clara começaram a reverberar, criando um colchão de segurança ao redor dela. Você fala de verdade, mas só aparece quando é conveniente para você, disse ele, sua voz começando a falhar. Você sabe, Clara, ser artista é ter coragem, e coragem é saber quando se render. Tentou retomar a postura, mas sua retórica começava a mostrar fraquezas. A coragem não é se render, é continuar lutando. Clara respondeu, sem hesitar. Todos os dias eu luto contra as minhas inseguranças, e mesmo assim, me coloco aqui diante de vocês. Você está pronto para isso, Rubem? Você aceitaria expor suas fraquezas para se conectar com as pessoas de verdade? A sala tornou-se um mar de expectativa. Era um embate tanto, e Clara sentia o poder das palavras que lançava. A vulnerabilidade que costumava perturbar tanto Rubem agora parecia um trunfo que ela poderia usar a seu favor. O homem hesitou, seus olhos se desviando. Não é assim que funciona o mundo da arte. Não temos espaço para fraquezas. Sua resposta soou mais como um grito de desespero do que uma afirmação. E é por isso que o seu tempo está acabando. Clara disse, dando um passo à frente, decidida. A arte de verdade não vive em palácios de sucesso ou em contratos opressivos. Ela vive na conexão, na emoção crua que bate no coração. E isso você não pode comprar. As palavras de Clara flutuavam no ar como uma canção e, pela primeira vez, Rubem pareceu vulnerável. Havia algo em seu olhar, uma centelha de dúvida, uma busca por significado que não estava ali antes. Os aplausos aumentaram, e Clara percebeu que não apenas desafiava Rubem, mas estava instigando algo dentro dele que nem ele mesmo sabia que existia. Ela respirou fundo e continuou. Se você realmente quisesse ser alguém que transforma vidas, começaria a entender tudo isso. Não é só sobre você. É sobre todos nós. Se você e eu, se a gente se unisse em nome da verdadeira arte, poderíamos fazer algo incrível. A plateia inteira vibrou, e assim, a sala quase explodiu em aplausos. Mas o olhar de Rubem se tornava mais denso, quase como se ele ponderasse as palavras flamejantes de Clara. E se eu te fizesse uma proposta? Rubem disse, a voz agora mais firme, mas ainda carregada de incerteza. Clara ficou em silêncio, aguardando o que viria a seguir. O clima mudará novamente, e aquele desfecho prometia muito mais do que um simples desafio. Era um convite para um novo caminho, e Clara sabia que qualquer que fosse o passo seguinte poderia mudar não só a sua vida, mas a de todos na sala. Que ele teria a oferecer? O que aconteceria agora? As possibilidades estavam se abrindo diante dela. Clara sentiu um frio na barriga. Ela estava diante de Rubem, um homem que poderia ser tanto um aliado quanto um adversário. A sala estava carregada de energia, e o murmúrio da plateia diminuía lentamente, todos esperando pela proposta que mudaria a dinâmica daquela batalha de ideias e sentimentos. Vamos fazer algo diferente, Rubem começou, sua voz reverberando na sala agora silenciosa. Uma exposição juntos. Você e eu. Mas desta vez, será diferente. Precisamos ir além das paredes que nos separam. Vamos expor nossas vulnerabilidades. Vamos falar sobre a nossa verdade. O coração de Clara disparou. Aquilo era muito mais do que ela esperava. A ideia era ousada e arriscada, mas, ao mesmo tempo, era exatamente o que ela queria. Um espaço onde a arte e a conexão humana pudessem coexistir de forma autêntica. E como você pretende fazer isso, Rubem? Ela questionou, intrigada, mas mantendo o olhar firme. Vou abrir uma sala em branco e convidar o público a participar. Os visitantes poderão deixar suas marcas, contar suas histórias. E assim, vamos criar uma nova obra-prima, juntos, ele concluiu, seu tom agora mais apaixonado. A plateia reagiu com aplausos entusiasmados. Clara sentiu um calor subindo pela sua face. Era uma oportunidade incrível, mas também uma grande responsabilidade. A arte, a emoção, tudo poderia desmoronar se não fosse bem feito. E quanto isso vai custar? Ela perguntou, com o pé atrás. Custa o que você quiser, Rubem respondeu, um sorriso no rosto. Mas, se isso significa alguma coisa, será gratuito para todos que desejarem participar. Precisamos democratizar a arte, Clara. Podemos fazer isso. A ideia ressoava em Clara, mas a desconfiança ainda a segurava. Era fácil cair na armadilha do brilho da fama, e ela não queria que isso a ofuscasse.
Mas também não poderia negar que isso poderia mudar a forma como as pessoas viam a arte. Você tem certeza? Ela indagou, procurando mais clareza nos olhos dele. Essa não é uma jogada de marketing? Você não está apenas tentando recuperar sua imagem? Ruben hesitou por um momento, e Clara viu a batalha interna refletida em seu olhar. A verdade é que sim. Eu estou tentando me redimir. Mas desta vez eu quero fazer isso com você, por você e pela arte. O que você me diz? O impacto das palavras dele ecoou na sala, e Clara percebeu que estava diante de alguém que buscava uma segunda chance, assim como ela. A plateia, que até então estava dividida, parecia vibrar com a ideia de que, juntos, eles poderiam criar algo verdadeiramente poderoso. O medo e o desejo pela arte genuína lutavam dentro dela. Aquela proposta era mais do que apenas um desafio, era um chamado. Um chamado para redefinir sua própria jornada e a do homem à sua frente. Clara respirou fundo, sentindo a adrenalina correr pelas veias. Tudo bem, Ruben. Vamos fazer isso. Mas faremos do nosso jeito. Sem máscaras. Estou pronta para expor minha verdade e espero que você também esteja. Os aplausos irromperam na sala e a tensão foi substituída por uma onda de esperança coletiva. Clara olhou em volta e, pela primeira vez, viu rostos iluminados. A plateia não era apenas espectadora, eles eram parte de uma transformação. Mas o que Ruben não sabia era que essa ideia era apenas o começo. Clara guardava um segredo, algo que poderia mudar tudo, uma nova forma de arte que estava aguardando para ser revelada. Ao olhar para Ruben, ela sorriu, sabendo que a jornada estava apenas começando e que muitas surpresas estavam por vir. E agora, mais do que nunca, ela se perguntava, qual seria o verdadeiro preço dessa nova aliança? Clara saiu daquela sala em um turbilhão de emoções. O calor dos aplausos ainda reverberava em seus ouvidos, como uma onda que a empurrava para a próxima fase de sua vida. A proposta de Ruben não era apenas um projeto artístico. Era, de certa forma, uma entrevista íntima entre almas que buscavam redenção e verdade. Ela caminhava pelas ruas, a cidade pulsando ao seu redor. O cheiro de café fresco e o som das conversas animadas traziam uma sensação de normalidade, mas sua mente estava longe dali, perdida na ideia de criar uma obra que fosse, acima de tudo, um espelho das emoções humanas. Clara sabia que a verdadeira arte não é feita apenas com as mãos, mas com o coração que se expõe. Mas o que ela guardava intimamente poderia ameaçar essa exposição. Enquanto caminhava, lembranças de seu passado a perseguiam. Clara recordou-se da primeira vez que havia pintado em sua pequena casa em São Paulo, os dias em que sentia que a pintura era a única voz que tinha. A arte sempre foi seu santuário, mas agora ela estava prestes a abrir essa porta para o mundo inteiro, e a ideia a aterrorizava. Ela se deteve em frente a um pequeno ateliê, onde um grupo de artistas trabalhava. A espontaneidade da cena atraiu sua atenção. Era ali, com toda aquela vida e movimento, que ela queria se ver. Mas, em meio a essa euforia, uma sombra de dúvida a invadiu. Será que era forte o suficiente para mostrar ao mundo suas fraquezas? Naquela noite, não consegui dormir. As horas se arrastaram e os pensamentos a levaram a um lugar sombrio. E se as histórias que ela ouvisse fossem mais esmagadoras do que as suas? O medo a acompanhava como uma presença constante, e ela se perguntou se conseguiria realmente lidar com as verdades de outras pessoas. Sabendo que também teria que apresentar a sua ponto no dia seguinte, Clara se encontrou com Ruben para discutir os detalhes da exposição. Ele parecia radiante, os olhos brilhando com expectativa. Era nítido que a proposta significava muito para ele, uma chance de reescrever seu próprio roteiro de vida. Clara, imagine o que podemos criar. As histórias que vão ser contadas. Vamos tocar a essência do que significa ser humano, ele disse, suas palavras mergulhando no coração dela como uma melodia reconfortante. Sim, mas ela hesitou. E se nunca formos capazes de capturar essa essência? E se nossas verdades forem muito pesadas para as pessoas aceitarem? Clara sentiu a angústia subir a garganta, como se confessasse um segredo obscuro. Ruben a olhou com compreensão. A beleza da arte é que ela traz à tona o que está escondido. Se não expusermos nossa dor, como podemos traduzir nossa alegria? Precisamos nos arriscar, Clara. Só assim encontraremos a força e a conexão que buscamos. Aquelas palavras ressoaram com Clara, mas ela sabia que havia algo mais. O segredo que guardava as 7 chaves era uma parte fundamental de sua identidade artística. Algo tão poderoso que poderia não apenas moldar a exposição, mas também a vida de quem participasse dela. Uma nova forma de arte, uma técnica que ela havia desenvolvido em silêncio, que não apenas mostraria sua verdade, mas também a do público. Ruben percebeu a hesitação no olhar dela. Clara, o que você está escondendo?
O que mais você tem a oferecer? Ela engoliu em seco, o peso da revelação quase a sufocando. A ideia de expor não apenas suas fraquezas, mas também essa nova forma de arte a deixava nervosa e elétrica ao mesmo tempo. Eu tenho algo que pode mudar tudo. Mas preciso de tempo. Se você realmente quer expor a verdade, terá que estar preparado para o que isso implica. Um silêncio pesado se instalou entre eles. As paredes da sala pareciam se fechar, carregadas de expectativa e desespero. Rubem a encarou, e Clara viu em seus olhos a determinação que ela também almejava. Podiam ser aliados, mas também haviam colocado suas almas em uma balança inquietante. Estamos juntos nessa, ele disse finalmente. Seja o que for, enfrentaremos isso lado a lado. Estamos escrevendo nossa própria história, Clara. Com um misto de alívio e ansiedade, Clara sentiu. Assim, naquele instante, o futuro os aguardava, nebuloso e incerto, mas repleto de oportunidades. Em seu interior, a ideia da revelação ardia como fogo, ameaçando deixar marcas indeléveis na jornada que se desenrolava diante deles. Enquanto ela olhava nos olhos de Rubem, uma nova pergunta se formou em sua mente. Quanto desse novo caminho ela estava disposta a arriscar para realmente ser ouvida? Clara chegou ao dia da inauguração da sua nova exposição com o coração pulsando forte. O espaço que havia sido transformado em uma galeria interativa, com paredes brancas prontas para serem manchadas com as histórias e emoções dos visitantes, era um reflexo perfeito da transformação que no fundo de si ela também desejava. A conexão que estabelecera com Rubem havia se fortalecido. Juntos, estavam prestes a explorar o potencial ilimitado da arte e do sentimento humano. A multidão começou a entrar, e Clara sentiu uma mistura de emoções. O que antes era um sonho distante, agora se encontrava diante dela, palpável e repleto de significado. Aqueles rostos conhecidos eram ícones da luta, da superação, e não poderia deixar de perceber que cada um deles trazia consigo suas próprias histórias de dores, alegrias e superações. Rubem também estava ali, ao lado dela, com um olhar de expectativa, como se estivesse ansioso para ver como tudo aquilo se desenrolaria. Ele era o homem que uma vez a havia menosprezado, mas que agora parecia genuinamente interessado em sacrificar a própria imagem em prol da arte. O contraste entre aqueles dois lados de Rubem era fascinante. Nascia ali um novo tipo de expressão, onde as fraquezas se tornavam força e as inseguranças se transformavam em eloquência criativa. Clara começou a falar, um nervosismo sereno se espalhando pelo seu corpo. Hoje, não estamos aqui apenas para expor arte. Estamos aqui para compartilhar a verdade de cada um. Abrimos um espaço em branco para que todos possam deixar suas marcas, suas histórias. Vamos construir algo juntos. Sua voz, clara e forte, reverberou pelas paredes, imbuindo o ambiente de energia. A primeira pessoa começou a se aproximar da parede em branco, hesitante, mas logo depois todas as inseguranças foram trocadas por coragem. Clara observou enquanto um homem, claramente emocionado, deixava sua marca, um desenho simples, mas que carregava anos de dor e luta. Aquela folha em branco estava se transformando em um testemunho vivo do que era ser humano. Clara sentia o coração quente, saber que sua ideia havia se tornado um reflexo coletivo. Rubem, observando tudo de perto, encarava os participantes com um olhar diferente. Ele não era mais o milionário arrogante. Agora, ele era o homem que buscava fazer parte de algo verdadeiro. Quando começou a ver as reações em torno da pintura coletiva, percebeu que mesmo com seu poder e dinheiro, não conseguiria alcançar o que aqueles artistas amadores estavam construindo com suas mãos trêmulas e corações abertos. As interações se intensificaram. Clara e Rubem foram se unindo mais, cada um investigando as emoções mais profundas de cada participação. As lágrimas, os risos e os questionamentos foram se acumulando naquela parede. Um espaço que um dia foi apenas uma galeria transformou-se em um lugar de origem de heroísmos ocultos e de histórias nunca contadas. Depois de algumas horas, Clara sentiu que o evento estava se encaminhando para seu ápice. A parede, agora repleta de marcas de tinta e sentimentos, falava por si mesma. Ela olhou para Rubem, que parecia emocionado, e ele também a olhou, seus olhares se cruzando em um entendimento silencioso. Era o momento de declarar o verdadeiro significado daquilo. Clara pegou o microfone, sua voz ecoando em meio ao silêncio respeitoso da multidão. Hoje, todos nós mostramos não apenas a nossa arte, mas também a nossa humanidade. A cada traço, celebramos nossas verdades, cada dor e cada alegria. Eu sou grata a cada um de vocês por se despirem de qualquer medo e por compartilharem suas histórias. Ela respirou fundo, sentindo o peso de suas palavras ressoar. E, Rubem, continuou, voltando-se para ele, você também teve coragem ao se colocar aqui, ao se abrir para o que é verdadeiro.
Todos nós temos nossas fraquezas, e ao reconhecê-las, encontramos força. Rubem, emocionado, assentiu. Clara viu o brilho em seus olhos, um reconhecimento de que ele estava se redimindo não apenas em relação a si mesmo, mas também para a comunidade. Que havia desprezado ponto após esses momentos, a revelação de que suas imperfeições eram o que os tornava únicos os uniu, e a arte, a autenticidade e os sentimentos se entrelaçaram criando algo belo. Ao final da noite, enquanto Clara observava as pessoas conversando, rindo e compartilhando suas histórias, soube que havia encontrado sua voz e um novo propósito. Não era sobre o que poderia ser ou o que sempre ansiou ser, era sobre simplesmente ser. E à medida que a energia vibrante cercava a galeria, uma nova Júlia havia emergido forte, destemida e repleta de amor pela arte e pela vida. E assim, Clara, agora não apenas uma artista em ascensão, mas também uma mulher transformada, percebeu o efetivo poder da colaboração e do apoio mútuo, e o que realmente importava eram as conexões que havia construído. Enquanto observava a tempestade de cores e risos à sua volta, uma sensação profunda de gratidão a envolveu. Se você também acredita que as histórias têm o poder de transformar vidas, precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a ver isso. Comente aqui embaixo suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa transformação incrível. É hora de nos unirmos e espalharmos a mensagem.